Na frente de todos, no meio da festa de aniversário do meu próprio neto, minha nora me disse que meu presente era inútil. Ela não usou exatamente essa palavra, mas seu sorriso de escárnio e o gesto displicente com que largou a caixa bordada à mão sobre uma mesa de canto falaram mais alto do que qualquer ofensa direta. O pacote, que continha semanas do meu tempo, da minha visão já cansada e de todo o meu amor, foi tratado como um estorvo, um objeto antiquado que destoava da pilha de presentes caros e tecnológicos que se acumulavam. Vi meu filho, Ricardo, observar a cena de longe, sem mover um músculo para me defender. Seu silêncio foi a faca que girou na ferida, a confirmação de que, para ele, eu também me tornara um objeto decorativo, uma relíquia do passado que eles mantinham por perto apenas por uma vaga sensação de dever, mas cujo valor real havia se esvaído com o tempo. Naquele instante, o barulho da festa pareceu desaparecer, e tudo que eu conseguia ouvir era a batida descompassada do meu coração, anunciando o fim da minha paciência. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. A conexão que criamos aqui, através das nossas histórias, é o que nos dá força para enfrentar os desafios que a vida nos impõe, mostrando que não estamos sozinhas em nossas batalhas. Cada cidade, cada estado, cada país que se manifesta nos comentários me lembra que a nossa voz, quando unida, se torna um coro impossível de ser ignorado. Saber que você está aí, do outro lado, ouvindo e talvez se identificando com a minha dor e com a minha eventual superação, me dá o impulso necessário para seguir em frente e contar cada detalhe desta jornada. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando nos sentimos isoladas em nosso próprio lar, existe um mundo inteiro lá fora pronto para nos acolher e nos apoiar. Por isso, sua presença aqui é tão importante para mim. A caixa de presente em meu colo parecia encolher a cada minuto que passava, seu peso simbólico se tornando quase insuportável. Era o aniversário de 8 anos do meu neto, Lucas, e eu havia passado semanas debruçada sobre o tecido branco, bordando à mão um conjunto de lençóis com os personagens de seus desenhos animados favoritos. Cada ponto era uma história, uma lembrança de quando eu o ensinava a ler, uma prece silenciosa para que ele tivesse sonhos tranquilos. Era um trabalho de amor, de tempo, de dedicação pura, algo que o dinheiro não poderia comprar e que a tecnologia não poderia replicar. Eu imaginei seu sorriso ao ver o cuidado nos detalhes, a textura do fio de algodão sob seus dedos pequenos. Mas ali, naquele salão opulento, cercada pelo brilho frio dos presentes eletrônicos e das embalagens reluzentes, minha oferta de afeto parecia pertencer a outro século, a um mundo que eles faziam questão de me lembrar que não existia mais. Vanessa, minha nora, pegou o presente com a ponta dos dedos, como se estivesse manuseando algo contagioso ou sujo, seu rosto contorcido em um sorriso forçado que não alcançava seus olhos gélidos. Que tradicional, Alzira, disse ela, e a palavra tradicional, em sua boca, soou como um sinônimo cruel para inútil, obsoleto, vergonhoso. Ela o colocou de lado, sem sequer fazer menção de abri-lo, atrás de uma pilha de caixas enormes que prometiam drones, videogames e tablets de última geração. Meu presente, meu tempo, minha afeição, tudo se tornou invisível em um único gesto de desprezo calculado, executado com a precisão de quem já ensaiou aquela humilhação inúmeras vezes em pensamento. O pequeno pacote bordado desapareceu atrás do brilho da modernidade. E com ele, senti que uma parte de mim também era escondida, descartada como algo que não merecia ser visto ou celebrado. Aquele gesto foi o início de uma tarde que se revelaria a mais longa da minha vida. Meu filho, Ricardo, viu a cena se desenrolar do outro lado do salão. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, tempo suficiente para que eu visse a covardia em seus olhos antes que ele os desviasse, fingindo um interesse súbito na conversa com outro convidado. Ele não disse uma palavra, não fez um aceno. Aquele silêncio dele doeu mais do que qualquer insulto que Vanessa pudesse ter proferido.
Foi uma traição silenciosa, a confirmação tácita de que ele estava do lado dela, de que a minha relevância em sua vida havia sido rebaixada a um ponto em que minha humilhação pública não merecia sequer uma pequena intervenção. Era a prova final de que eu não era mais a mãe que ele amava, mas um fardo social, uma obrigação embaraçosa que ele preferia ignorar. Onde foi que tudo mudou? Quando meu amor incondicional se tornou um inconveniente para a vida perfeita que ele e a esposa queriam projetar para o mundo. Sentei-me em um canto, em uma poltrona isolada perto de uma janela, e me tornei uma espectadora da minha própria irrelevância. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me ofereceu uma bebida ou perguntou como eu estava. Eu era um fantasma na festa do meu próprio neto, uma peça de mobília antiga que eles não tinham coragem de jogar fora, mas que já não combinava com a decoração. Porque eu ainda insistia em estar presente onde minha ausência era tão claramente desejada. Observei as crianças correndo, os adultos rindo, as bandejas de salgadinhos finos circulando e me senti completamente deslocada, como se falasse um idioma que ninguém mais entendia. Era o idioma do afeto genuíno, do tempo dedicado, dos sacrifícios maternos que agora pareciam ter sido completamente esquecidos, apagados pela busca incessante por status e aparências. Cada risada que ecoava no salão soava como um eco da minha solidão. Minha audição, aguçada pela quietude do meu isolamento, captou um fragmento de conversa que me atingiu como um golpe físico. Era Vanessa, cochichando com uma amiga, lançando olhares discretos em minha direção. Ela simplesmente não entende que o tempo dela já passou. Insiste nessas coisinhas feitas à mão, como se estivéssemos nos anos 50, disse ela, e a amiga soltou uma risadinha cúmplice e debochada. Aquele som, aquela risada compartilhada à minha custa, foi como um tapa no meu rosto. Não era apenas sobre um presente, era sobre a minha identidade, a minha história, a minha própria existência sendo ridicularizada. O idadismo em sua voz era palpável, o desprezo por tudo que eu representava. Para ela, eu era apenas uma velha inútil, presa a um passado que não servia mais aos seus propósitos. A raiva fria que começou a nascer no fundo da minha alma era algo novo, uma força que eu não sabia que possuía. Mais tarde, quando a festa já se aproximava do fim, Lucas, meu neto, correu até mim, com os olhos brilhando de excitação por causa de um tablet novo que segurava nas mãos. Vovó, você viu meu presente? O papai disse que agora eu não preciso mais dos seus livrinhos velhos, ele disse, com a inocência brutal que só uma criança pode ter. As palavras dele, embora desprovidas da malícia dos adultos, carregavam todo o veneno da crueldade de seus pais. Eram as ideias de Ricardo e Vanessa saindo da boca do meu pequeno neto. A frase foi a gota d'água, o ponto final em qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre meu lugar naquela família. Não era sobre o presente, nunca foi. Era sobre ser sistematicamente apagada, desvalorizada, empurrada para um canto escuro da vida deles, uma vida que eu ajudei a construir com noites em claro, com preocupações e com um amor que eles agora descartavam como se fosse um brinquedo quebrado. Fui embora sem me despedir de ninguém. Não havia necessidade. Tinha a certeza absoluta de que minha ausência não seria notada até, talvez, o dia seguinte. No silêncio do carro, as lágrimas que eu segurei por horas finalmente rolaram pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade. Eram lágrimas de uma clareza dolorosa e cortante. Eram lágrimas de fúria. Cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada palavra não dita se acumulou e se transformou em uma resolução de aço dentro de mim. Eu passei décadas marcando presença em aniversários, natais e formaturas, sempre ocupando a mesma cadeira de espectadora invisível, sempre sentindo que o meu lugar estava vazio de significado para eles. Mal sabia eu que aquela seria a última vez que eu me permitiria ser tratada daquela forma. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a força que eles mesmos haviam despertado com sua crueldade. Naquela noite, em casa, a solidão não me pareceu opressora como de costume. Havia uma nova energia no ar, uma quietude carregada de propósito.
Olhei meu reflexo no espelho escuro da sala de estar e a mulher que me encarou de volta não era a mesma que havia saído para a festa horas antes. As linhas de preocupação em meu rosto pareciam ter se transformado em linhas de determinação. A Alzira submissa e silenciosa que eles conheciam, a avó boazinha que aceitava tudo com um sorriso resignado, havia morrido naquele salão de festas. Em seu lugar, uma mulher que finalmente entendeu as regras do jogo deles se preparava para jogar. E eu não jogaria para participar, eu jogaria para vencer. Naquele momento, observando a figura fortalecida que o espelho me mostrava, decidi que o jogo havia mudado, e as novas regras seriam minhas. As semanas que se seguiram àquela festa desastrosa foram marcadas por um silêncio profundo e deliberado da minha parte. Eu parei de ligar para saber como estavam, parei de mandar mensagens perguntando pelo meu neto. Deixei que o vácuo que eles tanto pareciam desejar se instalasse de vez, um abismo de quietude que eles, em sua arrogância, certamente interpretaram como a minha rendição final. Ricardo me ligou uma única vez, a voz carregada de uma obrigação impaciente, perguntando se eu precisava de algo. Respondi com monossílabos frios e distantes, e pude sentir o alívio do outro lado da linha quando ele encontrou uma desculpa para desligar rapidamente. Eles pensaram que meu silêncio era a prova da minha derrota, o som de uma velha senhora se recolhendo à sua insignificância. Mal sabiam eles que aquele não era o silêncio da tristeza, mas sim o silêncio de uma estrategista de guerra, o silêncio de quem posiciona cuidadosamente cada peça no tabuleiro antes do cheque-mate. Aproveitei essa solidão imposta para finalmente mergulhar em uma tarefa que eu vinha adiando há anos: organizar os pertences do meu falecido marido, Alberto. A dor da sua ausência tornara seu escritório um santuário intocado, um lugar onde cada objeto parecia carregar o peso da saudade. Mas agora, movida por uma nova e gélida determinação, eu não buscava mais consolo, e sim força. Precisava me reconectar não com a dor da perda, mas com a lembrança do homem visionário que ele fora. Um homem que sempre enxergou em mim uma fortaleza, mesmo quando eu me sentia um frágil castelo de areia. Ao entrar naquele cômodo, o cheiro familiar de cedro e livros antigos me envolveu, não como uma lembrança melancólica, mas como um chamado às armas. Eu não estava ali para chorar pelo passado, mas para encontrar as ferramentas necessárias para construir um novo futuro, um futuro onde eu ditaria as regras. Minhas mãos percorreram as prateleiras empoeiradas e as gavetas de sua imponente escrivaninha de mogno. Em meio a velhos contratos e projetos de negócios, encontrei algo que fez meu coração parar por um instante. No fundo de uma gaveta trancada, cuja chave eu sabia que ele guardava dentro de uma edição de capa dura de seu livro favorito, havia uma pasta de couro escura, impecavelmente conservada. Gravado em letras douradas discretas, estava o meu nome, Alzira. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Alberto nunca havia mencionado aquela pasta. Ele era um homem de segredos, mas seus segredos eram sempre escudos, nunca punhais. Com os dedos trêmulos, girei a pequena chave na fechadura. O clique suave do metal ecoou no silêncio do escritório como o prenúncio de uma revelação que estava prestes a redefinir toda a minha existência e a de todos ao meu redor. Abri a pasta e o que encontrei lá dentro fez o chão desaparecer sob meus pés. Não eram cartas de amor ou lembranças nostálgicas. Eram documentos legais, escrituras de imóveis, certificados de ações e, por cima de tudo, uma carta longa, escrita com a caligrafia firme e inconfundível de Alberto. Meus olhos devoraram as linhas, e a cada parágrafo, uma verdade inacreditável se desdobrava diante de mim. Meu marido, com sua inteligência aguçada e sua capacidade de ver além das aparências, havia previsto a ganância de Vanessa e a fraqueza de Ricardo. Anos antes de adoecer, ele havia secretamente transferido a propriedade integral de todos os ativos da família para o meu nome. A empresa que Ricardo presidia com tanto orgulho, a casa luxuosa onde eles me humilhavam, os investimentos que garantiam seu estilo de vida extravagante, tudo, absolutamente tudo, era legalmente meu. Eu não era uma viúva dependente, eu era a verdadeira e única matriarca daquele império. A carta de Alberto era um testamento de seu amor e de sua confiança em mim.
Ele explicava, com uma clareza dolorosa, suas preocupações sobre o futuro da família. Ele temia que o legado que construiu com tanto suor fosse dilapidado em busca de status social e aparências vazias. Meu amor, confio em seu julgamento e em seu coração. Use este poder quando e como achar necessário. Você é mais forte do que imagina, e sua sabedoria silenciosa é a verdadeira rocha desta família, ele escreveu. As lágrimas que molharam o papel não eram de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora e de uma força que eu não sabia possuir. Alberto não me deixou apenas segurança financeira. Ele me deixou o controle, a autoridade e, acima de tudo, a validação de que eu nunca fui apenas uma sombra ao seu lado, mas a parceira em quem ele depositava sua fé mais absoluta. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Na manhã seguinte, com a pasta de couro em minhas mãos, senti uma transformação ocorrer dentro de mim. A mulher frágil e magoada que havia chorado no carro deu lugar a uma figura de autoridade, com um propósito claro e inabalável. Meu primeiro passo foi marcar uma reunião com o Dr. Arantes, o advogado de confiança de Alberto por mais de 40 anos. Eu precisava de confirmação, de estratégia, de um aliado que conhecesse os meandros legais do patrimônio da família. Ao entrar em seu escritório suntuoso, não me apresentei como a viúva desamparada que ele estava acostumado a ver em eventos sociais. Eu era uma cliente, a principal acionista de um conglomerado, e minha postura refletia essa nova realidade. Coloquei a pasta sobre sua mesa de madeira polida e o encarei com uma seriedade que o surpreendeu. O tempo do luto havia acabado. O tempo da ação havia começado. Dr. Arantes examinou os documentos com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Um sorriso cúmplice se formou em seus lábios quando ele terminou de ler a carta de Alberto. Eu estava esperando por você, Dona Alzira, disse ele, com um tom de respeito que eu não ouvia há muito tempo. Seu marido era um homem de uma sabedoria imensa. Ele me fez prometer que só revelaria a estrutura completa do patrimônio quando a senhora me procurasse. Ele disse que você saberia instintivamente quando o momento certo chegasse. O advogado confirmou a validade irrefutável de cada documento. Legalmente, Ricardo era apenas um funcionário com um cargo de alta gestão, morando em uma propriedade que não lhe pertencia. Naquele instante, eu não tinha apenas a confirmação do meu poder. Eu havia conquistado um aliado fundamental para a execução do meu plano. Com a certeza legal ao meu lado, meu plano começou a tomar forma, não como uma explosão de raiva, mas como uma obra de arquitetura, cada detalhe friamente calculado. Eu não queria uma briga familiar nos bastidores, cheia de gritos e acusações que eles poderiam distorcer. Eu queria uma exposição pública, um evento tão memorável que a humilhação deles seria gravada na memória de toda a elite social que eles tanto se esforçavam para impressionar. A vingança seria servida em um palco grandioso, e eles mesmos me forneceriam os holofotes. Comecei a mapear seus movimentos, seus compromissos, suas obsessões, esperando pela oportunidade perfeita, pelo momento em que sua arrogância estaria no auge, tornando a queda ainda mais espetacular. Eles me subestimaram por toda a vida. Agora, essa subestimação seria sua ruína. E então, como um presente irônico do destino, a oportunidade perfeita chegou pelo correio. Um convite luxuoso, impresso em papel de alta gramatura, com letras douradas e um design impecável. Ricardo e Vanessa estavam organizando uma festa de gala para celebrar o que seria meu 50º aniversário de casamento com Alberto. Uma homenagem póstuma, dizia o convite, para honrar seu legado e celebrar a matriarca da família. A hipocrisia era tão descarada que me fez rir em voz alta. Eles planejavam me usar como um adereço sentimental, uma velhinha frágil para exibir sua suposta devoção filial diante de amigos, sócios e rivais. Eles estavam me entregando, em uma bandeja de prata, o cenário perfeito para a minha ascensão e para a queda definitiva deles. Era quase poético. Aceitei o convite com uma performance digna de uma grande atriz. Liguei para Ricardo, minha voz cuidadosamente calibrada para soar trêmula e emocionada. Oh, meu filho, que gesto tão lindo! Eu nem sei o que dizer. Estou tão comovida.
Pude ouvir o sorriso presunçoso em sua voz do outro lado da linha. Não se preocupe com nada, mãe. Apenas apareça e sorria. Nós cuidaremos de todos os detalhes. Deixe tudo conosco. Ele acreditava piamente que estava no controle, que aquela festa era mais uma demonstração de seu poder e generosidade. Cada palavra condescendente dele era como combustível para a minha determinação. Deixei que ele acreditasse em sua própria farsa, alimentando sua soberba, sabendo que quanto mais alto ele voasse, mais devastadora seria a queda. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. As semanas seguintes foram de uma preparação meticulosa. Enquanto o Dr. Arantes preparava toda a documentação legal para a transição de poder, incluindo notificações formais e ordens de destituição, eu me dedicava a uma transformação pessoal. A mulher que chegaria àquela festa não poderia ser a mesma Alzira que eles se acostumaram a ignorar. Contratei um consultor de imagem, renovei meu guarda-roupa com peças que transmitiam elegância e autoridade, e passei horas praticando meu discurso em frente ao espelho. Cada palavra foi escolhida, cada pausa foi ensaiada. Eu não seria a viúva emotiva que eles esperavam. Minha voz seria firme, meu olhar inabalável e meus argumentos irrefutáveis. Eu estava me despindo da invisibilidade que me fora imposta e vestindo a armadura de poder que Alberto havia me legado. Enquanto eu me preparava em silêncio, as ligações de Vanessa se tornaram mais frequentes. Eram sempre para dar instruções, disfarçadas de conselhos preocupados. Alzira, por favor, use algo mais alegre. Aquele seu vestido preto é tão deprimente. E tente não monopolizar as pessoas com suas histórias antigas, ninguém mais tem paciência para isso. Cada recomendação era uma pequena facada, um lembrete da forma como ela me via. Um estorvo, uma antiguidade que precisava ser polida e controlada para não envergonhá-los em sua grande noite. Eu ouvia tudo com uma calma impassível, concordando docilmente. Eles estavam tão ocupados, microgerenciando a aparência da festa, que não perceberam que a estrutura fundamental de seu mundo estava prestes a ser demolida por minhas mãos. Na noite anterior ao grande evento, sentei-me sozinha no escritório de Alberto, a pasta de couro aberta sobre a mesa. Olhei para a foto dele na estante, um sorriso sereno em seu rosto, e senti uma calma profunda me invadir. Isso não era mais apenas sobre vingança por uma humilhação em uma festa de aniversário. Era sobre honrar a confiança do homem que amei, sobre proteger um legado construído com uma vida inteira de trabalho e, acima de tudo, sobre resgatar minha própria dignidade. Era sobre ensinar ao meu filho e à minha nora uma lição que eles se recusaram a aprender. Que o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou do status, mas do respeito, da integridade e da força de caráter. Eu não estava agindo por ódio, mas por justiça. Minha preparação não era apenas externa, era uma revolução interna. Eu estava me desfazendo de décadas de autoanulação, de uma vida inteira de colocar as necessidades dos outros antes das minhas. A cada documento que eu lia, a cada estratégia que eu traçava com o Dr. Arantes, eu sentia uma parte da antiga Alzira, a que pedia permissão para existir, desaparecer. Em seu lugar, surgia a mulher que Alberto sempre soube que eu era. Decidida, inteligente e implacável quando necessário. Eles acreditavam que estavam me dando uma festa de homenagem. Na realidade, eles estavam organizando a cerimônia de coroação da verdadeira rainha daquela família, uma rainha que eles mesmos haviam, por tanto tempo, mantido exilada em seu próprio reino. Fechei a pasta com um clique decisivo. Tudo estava pronto. Os documentos estavam autenticados, o advogado estava de prontidão, meu discurso estava gravado em minha mente e meu espírito estava armado. A mulher que olhava para mim do reflexo escuro da janela não era uma vítima buscando consolo, mas uma comandante prestes a entrar em sua batalha final. A tranquilidade que eu sentia não era paz, era a calmaria que precede a tempestade perfeita. E a tempestade, naquela noite, teria o meu nome. O silêncio que eu mantive por tanto tempo estava prestes a ser quebrado por uma verdade tão estrondosa que ecoaria por toda a vida deles, demolindo o castelo de cartas que eles chamavam de império. O salão de eventos era um monumento à opulência e à vaidade deles.
Lustres de cristal gigantescos derramavam uma luz fria sobre centenas de convidados vestidos com suas melhores roupas, todos ali para testemunhar o espetáculo de devoção filial que meu filho e minha nora haviam orquestrado. Ricardo e Vanessa flutuavam pelo ambiente, os sorrisos perfeitamente ensaiados, recebendo os elogios como se fossem a realeza. Eles eram os anfitriões perfeitos, o casal poderoso e generoso que honrava a matriarca esquecida. O ar estava impregnado com o cheiro de lírios brancos e da mais descarada hipocrisia. Cada detalhe da orquestra de câmara que tocava suavemente ao champanhe caro que borbulhava nas taças era um tijolo no castelo de mentiras que eu estava prestes a demolir. Eles acreditavam que aquele era o seu palco, a celebração do seu status. Mal sabiam que eram apenas os atores principais em uma tragédia que eu mesma havia escrito. Cheguei no exato momento em que a festa atingia seu ápice. Nem um segundo antes, nem um depois. Minha entrada provocou uma onda de silêncio que se espalhou pelo salão. Eu não era a Alzira de chale e sapatos baixos que eles esperavam. Vestia um terninho de seda azul marinho, de um corte que exalava autoridade silenciosa, complementado por um colar de pérolas que Alberto me dera em nosso 20º aniversário de casamento. Meu cabelo, agora prateado, estava preso em um coque elegante e minha maquiagem era discreta, mas precisa. Caminhei com uma postura que não sentia há anos, não a de uma viúva encurvada pelo luto, mas a de uma executiva entrando em uma sala de reuniões. Vi o choque nos olhos de Vanessa, uma mistura feia de surpresa e irritação. Ela se aproximou, o sorriso forçado. "Mãe, você está... diferente", ela sibilou. Eu apenas sorri de volta, um sorriso calmo que a deixou sem palavras. A ocasião pedia, querida. Ricardo me conduziu à mesa de honra, localizada no centro do salão, em um tablado ligeiramente elevado. Era o lugar perfeito, o epicentro de onde a onda de choque se espalharia. Ele me tratava com uma deferência exagerada, a mão em minhas costas, como se eu fosse um objeto de porcelana frágil que ele estava orgulhosamente exibindo para seus convidados. Sentei-me e observei o teatro ao meu redor com uma calma glacial. A plateia estava completa. Ali estavam os sócios da empresa, os rivais nos negócios, as amigas invejosas de Vanessa, toda a elite social que eles tanto se esforçavam para impressionar. Cada um deles era uma testemunha. Cada olhar curioso em minha direção era um holofote que, em breve, se voltaria para o colapso iminente de meus anfitriões. Eles me colocaram no trono apenas como um símbolo, sem perceber que eu estava prestes a reivindicar o poder real que ele representava. Após o jantar, Ricardo subiu ao pequeno palco, pegando o microfone com a confiança de um homem que se acredita o mestre do universo. Seu discurso foi uma obra-prima de falsidade. Ele falou sobre o legado de seu grande pai, sobre os valores da família e, principalmente, sobre seu dever sagrado de cuidar da mãe frágil que Alberto havia deixado para trás. Esta noite, ele disse, a voz embargada de uma emoção ensaiada: "Honramos a mulher que esteve ao lado do meu pai em todos os momentos, a nossa querida matriarca. Queremos que ela saiba que, em sua velhice, jamais estará desamparada. Nós estamos aqui para ampará-la, para garantir que seus dias sejam de paz e conforto." Cada palavra era uma faca que ele mesmo cravava em suas costas, e eu as contava uma a uma, esperando pacientemente o momento de girá-las. A plateia reagiu exatamente como ele planejou. Houve suspiros de admiração, aplausos contidos e até mesmo algumas das amigas de Vanessa enxugaram lágrimas discretas de seus olhos. Eles compraram a performance inteira, o quadro da família perfeita e devotada. Eu era a velhinha sortuda, o adereço sentimental que validava a generosidade e o bom caráter do filho e da nora. Aquele momento de aprovação coletiva era crucial para o meu plano. Quanto mais alto eles estivessem no pedestal que construíram para si mesmos, mais espetacular seria a queda. Eu os deixei saborear aquele triunfo, aquela adulação baseada em uma mentira monumental. Eu olhava para os rostos na multidão,
gravando cada expressão de admiração, sabendo que em poucos minutos elas se transformariam em choque e desprezo. O contraste seria a essência da minha justiça. Com um sorriso que transbordava autossatisfação, Ricardo se virou para mim. E agora, gostaria de convidar minha mãe a dizer algumas palavras. Ele me estendeu o microfone como se me concedesse uma grande honra, esperando que eu me levantasse tremendo, com a voz embargada, para agradecer por sua bondade infinita. Seus olhos diziam tudo. Diga obrigado. Chore um pouco e volte a se sentar, cumprindo seu papel de viúva grata e impotente. Aquele microfone em sua mão era o bastão de poder que ele acreditava possuir. Ao pegá-lo, senti o metal frio em minha mão e soube que a transferência de poder começava ali, naquele gesto. O silêncio expectante do salão era a tela em branco sobre a qual eu pintaria a verdade com cores fortes e indeléveis. A peça deles havia terminado. A minha estava prestes a começar. Levantei-me devagar, sem pressa, deixando que todos os olhares se fixassem em mim. Ajustei o microfone e o pequeno ruído ecoou no silêncio absoluto. Minha voz, quando saiu, não era frágil nem trêmula. Era firme, clara e ressoou por todo o salão com uma autoridade que ninguém ali jamais me ouvira usar. Obrigada, Ricardo. Suas palavras foram de fato muito reveladoras. Fiz uma pausa deliberada, sentindo a mudança imediata na atmosfera. A palavra reveladoras pairou no ar, carregada de um significado que eles ainda não compreendiam, mas que já os deixava desconfortáveis. Os sorrisos nos rostos de Ricardo e Vanessa congelaram, substituídos por uma leve expressão de confusão. O jogo havia começado, e a primeira jogada era minha. A curiosidade da plateia se transformou em uma tensão palpável. Continuei, meu tom agora mais sério, quase professoral. Todos vocês conheceram meu marido, Alberto, como um empresário visionário, um homem que construiu um império a partir do nada. Mas eu o conheci de uma forma mais profunda. Eu conheci o estrategista, o homem que sempre pensou 5 passos à frente, não apenas nos negócios, mas na proteção de sua família e de seu verdadeiro legado. Ele me ensinou que a verdadeira força não reside na ostentação, no barulho ou nas aparências que se projetam para o mundo. Reside nas fundações sólidas, construídas em silêncio, capazes de resistir a qualquer tempestade, especialmente as que vêm de dentro. A cada palavra, eu olhava diretamente para meu filho e via a compreensão começar a despontar em seus olhos, seguida de perto por um pânico crescente. E a fundação de tudo o que esta família representa, de tudo o que vocês veem esta noite, esta festa suntuosa, a empresa que gera a riqueza que a financia, a casa onde meu filho e minha nora moram, essa fundação, Alberto, em sua infinita sabedoria, deixou em minhas mãos. E somente nas minhas. O sorriso de Vanessa agora era uma careta de incredulidade. O rosto de Ricardo estava pálido. Da minha bolsa, retirei uma pasta de couro escura, a mesma que encontrei no escritório de Alberto. Coloquei-a sobre o púlpito com um gesto calmo e deliberado. A pasta não continha apenas papéis, continha o peso da verdade, o testamento final do amor e da confiança de meu marido. Era a prova física e irrefutável de que o poder que eles tanto ostentavam nunca lhes pertenceu de fato. Abri a pasta e retirei uma única folha de papel, uma cópia autenticada do documento principal. Minha voz não continha emoção, era puramente factual, como se eu estivesse lendo um relatório em uma reunião de conselho. Segundo este documento, assinado e registrado por Alberto há mais de 10 anos, eu, Alzira de Almeida, fui nomeada a única proprietária e sucessora de todos os ativos da Almeida Corp e de suas subsidiárias, incluindo todos os imóveis em nome da empresa. Ricardo, seu cargo de presidente sempre foi uma posição de confiança, um papel de gestor assalariado. Um gestor que, infelizmente, confundiu administração com posse. A cada palavra, eu podia sentir o chão se abrindo sob os pés deles, a realidade deles se desintegrando diante de uma plateia horrorizada. Portanto, Ricardo, eu agradeço sinceramente por esta festa. Foi um gesto grandioso.
Considere a sua festa de despedida do cargo de presidente. A partir de amanhã, às 9 da manhã, uma nova gestão, indicada por mim, a verdadeira e única dona deste império, assumirá o controle de todas as operações. O silêncio no salão era tão profundo que parecia um vácuo. Era um silêncio pesado, denso, quebrado apenas pelo som de uma taça de champanhe escorregando dos dedos trêmulos de alguém e se estilhaçando no chão. A humilhação deles era total, pública e irrevogável. Eu não apenas os despojei de seu poder financeiro. Eu aniquilei a imagem pública que eles levaram anos construindo com tanto esmero e arrogância. Eles não eram pilares da comunidade, eram fraudes. Virei meu olhar para Vanessa, que me encarava com puro ódio, o rosto contorcido numa máscara de fúria impotente. E quanto à casa luxuosa onde vocês moram, querida, continuei com a mesma calma cortante. Considerem esta noite um aviso prévio. Vocês terão 30 dias para desocupar a minha propriedade. Creio que será tempo suficiente para encontrar algo mais adequado ao seu novo padrão de vida. O som que ela emitiu foi um misto de soluço e engasgo. A rainha do baile social havia sido destronada e expulsa de seu castelo na frente de toda a sua corte. Sua humilhação era, talvez, ainda mais profunda que a de Ricardo, pois seu mundo era inteiramente construído sobre o status que o dinheiro dele proporcionava. E agora, ambos não tinham nada. Antes que o caos pudesse se instalar, ou que Ricardo pudesse balbuciar qualquer protesto, fiz um sinal discreto com a cabeça. No fundo do salão, Dr. Arantes, meu fiel aliado, levantou-se. Ele caminhou com passos firmes e tranquilos até o palco, sua presença exalando a autoridade legal. Em suas mãos, ele trazia uma pasta idêntica à minha. Ele não disse uma palavra. Apenas entregou a Ricardo a notificação formal de sua destituição e a ordem de despejo, tudo com efeito imediato e juridicamente incontestável. A presença do advogado transformou minha declaração de uma briga familiar em um fato legal consumado, eliminando qualquer espaço para dúvida ou contestação. O cheque-mate havia sido dado de forma limpa e definitiva. O murmúrio no salão começou baixo, depois cresceu até se tornar um zumbido ensurdecedor de cochichos e exclamações chocadas. Os convidados não olhavam mais para mim. Todos os olhos estavam cravados em Ricardo e Vanessa, que permaneciam paralisados no palco, pálidos e expostos sob as luzes brilhantes que antes os glorificavam. A farsa do filho devotado e da nora carinhosa havia se desfeito em pó, revelando a ganância e a arrogância que havia por baixo. Eles não eram mais os anfitriões poderosos. Eram os protagonistas de um escândalo, o assunto principal de todas as conversas da cidade pelas próximas semanas. Sua queda social foi tão rápida e brutal quanto um raio em céu aberto, e a tempestade tinha o meu nome. Não esperei para ver a cena completa de sua desintegração. Meu trabalho ali estava feito. Com a mesma postura calma e ereta com que cheguei, coloquei o microfone de volta em seu suporte. Dei as costas para meu filho e minha nora, para a plateia atônita, e para o mundo de mentiras que eles haviam construído. Caminhei em direção à saída, meus passos ecoando no silêncio tenso que se instalara. Eu não precisei correr, não precisei olhar para trás. O som do império deles desmoronando era a única trilha sonora que eu precisava ouvir. Eu não estava fugindo de uma briga. Eu estava me retirando de um campo de batalha onde a vitória já havia sido declarada. A justiça de Alberto, executada por minhas mãos, finalmente prevalecera. Ao deixar o salão, não olhei para trás, mas pude sentir o peso de centenas de olhares sobre mim. Uma onda de choque que se propagava em círculos concêntricos a partir do palco onde a estátua de gelo do meu filho e a fúria impotente da minha nora haviam ficado para trás. O silêncio inicial, pesado e denso como veludo, foi lentamente rompido por um murmúrio crescente, um zumbido de fofocas e especulações que se tornaria a trilha sonora da ruína social deles. Eu não sentia triunfo ou alegria, mas uma calma profunda, a serenidade de uma tarefa adiada por muito tempo e finalmente concluída. Cada passo que eu dava em direção à saída era um passo para longe da invisibilidade, para longe da cadeira de canto onde eles haviam me colocado.
Eu não estava fugindo de uma cena. Estava me retirando de um teatro de horrores que eu mesma havia incendiado, deixando apenas a verdade nua e crua para iluminar as cinzas da mentira deles. Nos dias que se seguiram, meu telefone se tornou um epicentro de desespero. As ligações de Ricardo e Vanessa eram incessantes, uma torrente de mensagens que oscilavam entre ameaças veladas e súplicas patéticas. Eles tentaram apelar para o meu senso de dever materno, para a memória de Alberto, para a vergonha pública que eu supostamente deveria sentir. Eu não respondi a uma única chamada, a uma única mensagem. Meu silêncio, que eles antes interpretavam como fraqueza, agora era uma muralha impenetrável, uma arma muito mais poderosa do que qualquer grito ou acusação. Todas as minhas comunicações eram feitas através do Dr. Arantes, cujas cartas e notificações formais eram a única voz que eles ouviriam de mim. Eles queriam uma guerra emocional, um drama familiar para distorcer e se vitimizar. Eu lhes dei a fria e implacável lógica dos negócios, um campo de batalha onde eles estavam completamente desarmados. A execução do meu plano foi metódica e impessoal. Ricardo foi formalmente destituído do cargo de presidente, seus acessos corporativos revogados e seu nome retirado de todos os documentos da empresa com uma eficiência cirúrgica. Os cartões de crédito ilimitados que Vanessa usava com tanto desdém foram cancelados no meio de uma de suas tardes de compras, um pequeno, mas delicioso ato de justiça poética. A desocupação da casa foi supervisionada por uma equipe jurídica, garantindo que eles levassem apenas seus pertences pessoais. Não houve negociação, não houve espaço para apelos. Eles haviam tratado meu amor e meus sacrifícios como algo descartável por anos. Agora, eu estava simplesmente lhes mostrando o verdadeiro significado de serem descartados. A justiça, descobri, não precisava ser barulhenta para ser devastadora. Ela podia ser tão silenciosa e eficiente quanto a assinatura em um documento legal. Assumi meu lugar na empresa não como uma figura decorativa, mas como a força motriz que sempre deveria ter sido. Na minha primeira reunião com o conselho administrativo, vi nos olhos deles o mesmo choque que vi nos convidados da festa, mas rapidamente substituído por respeito. Apresentei um plano de reestruturação que visava resgatar os valores de integridade e inovação de Alberto, que haviam sido corroídos pela gestão de Ricardo, focada apenas em aparências e lucros de curto prazo. Anunciei a criação de uma fundação em nome do meu falecido marido, que usaria uma porcentagem significativa dos lucros para financiar bolsas de estudo para jovens talentos de baixa renda. Eu não estava apenas limpando a casa. Estava reconstruindo o império sobre uma fundação de propósito, garantindo que o legado de Alberto fosse lembrado não pela riqueza que gerou, mas pelo bem que poderia fazer no mundo. A casa luxuosa, palco de tantas humilhações silenciosas, foi a primeira coisa que vendi. O lugar era um mausoléu de memórias dolorosas, e eu não queria mais um único tijolo daquele passado me assombrando. Com parte do dinheiro, comprei para mim um apartamento elegante com vista para o parque, um espaço meu, decorado com minhas escolhas, preenchido com meus livros e a música que eu amava. Pela primeira vez em décadas, eu não estava vivendo em uma casa que pertencia a um homem ou que era dominada pela presença de outros. Eu estava em meu próprio lar. O restante do dinheiro da venda foi o capital inicial da Fundação Alberto de Almeida. Transformei o símbolo da minha opressão no alicerce da esperança para outros, um ato final de alquimia que transformou minha dor em oportunidade para uma nova geração. Com meu novo lar estabelecido e a empresa em mãos competentes, fiz algo que não me permitia fazer há mais de 40 anos. Pensei exclusivamente em mim. Comprei uma passagem de primeira classe para a Itália, um sonho de juventude que Alberto e eu sempre adiamos. Passei semanas vagando por museus em Florença, navegando pelos canais de Veneza e saboreando vinhos sob o sol da Toscana. Naquela viagem, não era a viúva de Alberto, a mãe de Ricardo ou a avó de Lucas. Eu era apenas Alzira, uma mulher redescobrindo o mundo e a si mesma. A cada novo sabor, a cada paisagem deslumbrante, eu sentia as últimas amarras da minha vida antiga se soltarem. A vingança havia sido o catalisador, mas a verdadeira recompensa era esta.
a liberdade de ser, finalmente, a única autora da minha própria história. A paz que encontrei era um estado de espírito que dinheiro algum poderia comprar. Era a tranquilidade de acordar de manhã sem sentir o peso da expectativa ou do desprezo de ninguém. Era a alegria de tomar minhas próprias decisões, desde o que comer no café da manhã até que rumo dar a um negócio multimilionário. Percebi que a maior vitória não foi a queda deles, mas a minha ascensão. Eles, em sua busca incessante por status e validação externa, estavam fadados a uma vida de insatisfação perpétua. Eu, por outro lado, havia encontrado a riqueza na autonomia, no propósito e na serenidade. Eles perderam um império de mentiras. Eu ganhei um reino de verdade interior, um reino do qual eu era a única e soberana rainha, e cujas fronteiras eram guardadas por um amor próprio recém-descoberto e inabalável. As notícias sobre eles chegavam a mim esporadicamente, como ecos distantes de um mundo que não mais me pertencia. Ricardo, com sua reputação manchada, lutava para encontrar um emprego compatível com a arrogância que ainda lhe restava. Vanessa, despojada de seu status e de sua fonte de renda, perdeu seu círculo de amigas interesseiras e se viu relegada à obscuridade social que tanto temia. Soube que eles se mudaram para um apartamento alugado, pequeno e modesto, nos subúrbios. Não senti prazer em sua desgraça, apenas uma distante e fria constatação de que a vida, por vezes, tem uma forma brutalmente justa de devolver às pessoas exatamente aquilo que elas distribuíram ao mundo. Eles semearam desprezo e colheram o esquecimento, uma colheita que teriam que ceifar sozinhos, longe dos meus olhos e do meu coração. Hoje, quando me sento em minha varanda, observando a cidade se iluminar ao entardecer, penso na cadeira de canto daquela festa. A cadeira que antes simbolizava minha invisibilidade e exclusão, agora representa algo completamente diferente. Ela representa o poder da escolha. Hoje, se há um lugar vazio ao meu lado, é porque eu escolhi que assim fosse. Aprendi que a verdadeira solidão não é estar só, mas estar cercada de pessoas que te fazem sentir invisível. A minha vingança não terminou naquela noite de gala. Ela se tornou um estado permanente de ser, uma vida vivida em meus próprios termos, onde minha presença é uma decisão, não uma concessão, e meu silêncio é uma escolha, não uma imposição. Eu não preciso mais de um convite para pertencer a algum lugar. Eu sou o meu próprio lugar. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe. Faça isso para que mais mulheres, em todos os cantos do mundo, lembrem-se de que nunca é tarde demais para se levantar da cadeira do canto, pegar o microfone e reescrever o final da própria história. Para que saibam que dentro de cada uma de nós existe uma rainha adormecida, esperando apenas o momento certo para reivindicar o trono que sempre foi seu por direito, com a coroa da dignidade e o cetro do autorrespeito. A nossa voz, quando unida, se torna um coro de poder impossível de ser ignorado. Que a minha história seja um lembrete da força que reside em nosso silêncio e da justiça que floresce de nossa coragem.